E aí, galera, tudo bem? Meu muito bom dia nesse sabadão pipoca ágil. Que legal, né? Maravilha, num sábado maravilhoso e com surpresas. Eu achei assim, cara, fiquei muito feliz. Como é que são as coisas, né, cara? Eu converso muito com minha esposa, eu conheço muita gente e eu gosto de conhecer pessoas. Eu estava conversando antes de entrar no ar agora com um convidado, eu falei assim, cara, é legal, né? Eu tô te conhecendo agora, né? E isso acontece demais. As pessoas querem, ou eu convido para fazer um episódio e simplesmente eu não conheço a pessoa, eu conheço na hora, né? Então é muito interessante e teve uma surpresa mais que eu não sabia, né? Mas a vida depois ele vai contar no ar, que é no ar que eu digo aí com o convidado, de repente eu vou pedir para ele contar como é que ele me conheceu, tá? Bom, a parada é o seguinte, estamos aqui na digitaledu.com.br, que é a extensão do Pipoca Ágil, tá? Que é o Pipoca Ágil Sabadão, né? Que é para a galera que está acordando de manhã aí. E o pessoal, inclusive, eu estou batendo muito na tecla lá da galera da simulação de projetos ágeis, para se inscreverem aqui no digitaledu.com.br, que aqui é um hub de conhecimento bem legal, bem bacana. E, poxa, aí o camarada aqui, que é o patrão, né, o Wagner Drummond, já conheço ele pessoalmente há um tempão, e quando ele me convidou para ser o âncora de agilidade aqui, eu falei, cara, eu topo, tranquilamente. E nós já estamos 1 ano e 5 meses. Fui olhando aqui, 1 ano e 5 meses. Eu não sei quantos episódios tem, tá? Mas para contar, eu acho que eu só não fiz um sábado, eu acho, esse tempo todo, 1 ou 2, tá? E mesmo eu viajando, eu fiz, até foi legal que eu fiz um na Argentina, foi gozado que eu levei tudo, eu falei, não, Wagner, vamos embora fazer, não vou deixar de fazer, não. Aí quando eu estava na Argentina, eu fiz, são 62 episódios, esse é o 63, obrigado, Wagner. E gozado, cara, eu acho que quando eu fui para a Inglaterra também, acho que eu não consegui fazer. Não, só foi na Argentina mesmo que eu consegui fazer. Mas beleza, gente. Chega de mimimi, de lero-lero. Galera, quem tiver assistindo, tá? Fora da plataforma da Digital Edu, vem para a plataforma que você vai ganhar um certificado que vale PDU, vale para faculdade, para colégio, uma porção de coisa acontecendo aí que você pode fazer realmente acontecer e você ser certificado, né, dizendo que você adquiriu esse conhecimento, tá bom? Então, vamos parar de mimimi de lero-lero, que vem cá que eu também quero. Eu vou chamar o nosso amigo, doutor Abílio Oliveira. Meu muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Epson. Tudo bem contigo? Como é que tá a temperatura aí no Rio? Cara, que tá quente pra caramba, amigo. Eu demorei até para tomar um banho, para tomar bem próximo do episódio, porque eu tô suando, cara. Aqui deve Caracas. estar uns 28, 29 a 30, não sei, mas tá um bafo, cara. É Eu horrível. tô indo para aí em 2 semanas e meia. Você Dia tá 23 onde? Em tô São indo. Paulo ou tá fora do Brasil? Eu estou em Santa Catarina, no sul. Ah, tá no sul. Que Eu legal, moro bacana. literalmente no meio do mato, numa cidade chamada Rancho Queimado, a 50 quilômetros de Florianópolis. Rancho Queimado, é mesmo? Nunca É, tinha ouvido falar. uma cidade de serra, sabe aquelas cidades assim que ficam a uma altitude assim? No Rio Sim. deve ter algo, não sei, Tem Teresópolis, Teresópolis, algo aí, Petrópolis, é isso aí. por aí. Região Então, assim, serrana. é a nossa Petrópolis, vamos dizer assim, aqui em Santa Catarina. Que Então, por maneiro. aí. Bom, a parada é o seguinte, cara, se apresenta para a galera aqui da Digital Edu, do Sábado Podcast, e depois conta a seguir, conta como é que me conheceu. Eu perguntei, a primeira coisa que ele chegou aqui, eu perguntei, vem cá, como é que tu conheceu o Podcast? Aí eu fiquei surpreso, né? Mas diga Não, aí. vamos lá. Bom, eu sou doutor em Cybersecurity em IA pela Universidade de Southampton. Então, muito da parte do meu trabalho nos últimos anos, né, eu tive o prazer aí de trabalhar numa multinacional gigante aí chamada IBM durante 2 décadas, o que me deu aí um background muito grande em pesquisa e inovação e que me chamou despertou aquela fagulha de fazer coisas diferentes, tal. E aí, desde que eu abri a Epsteam Digital, que é a minha empresa, da onde eu venho vendo os meus livros, né, da onde eu vendo as minhas palestras, enfim, eu trabalho com inovação e com foco em inteligência artificial. Então, eu tenho aí 33 anos de carreira, então já não vamos falar de idade aqui, né? Porque aí Todo mundo é novo aqui. todo mundo é novo, né? Então, assim, é, é, e,
Enfim, 33 anos de carreira, já passei das eras do mainframe, fui para eras de sistemas distribuídos, agora estamos aí numa nova era de inteligência artificial aí, e é onde eu estou fazendo pesquisas de maneira 24/7, vamos dizer assim, né? Então é o meu foco hoje, é inovar. A gente já tem alguns casos bem interessantes desde que eu retornei para o Brasil, fazem um ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses. Eu me dedico única e exclusivamente à pesquisa e inovação, e a gente tem tido aí bons resultados. A gente já tem alguns casos de sucesso bem interessantes. Que Mas legal. aí, linkando com a tua segunda pergunta, da onde a gente se conhece, eu fui apresentado a você pela sua filha, Tainá, e pelo seu genro, Luiz. E, por sinal, se eles estiverem assistindo, aí um grande abraço e beijo para eles ali, saudades. Fiquei sabendo que agora estão com um filhinho agora, então fico muito contente aí. Faz tempo que eu saí de Auckland em setembro do ano passado. Então, assim, faz muito tempo que eu não os vejo, mas fica aqui o meu carinho para eles aí, para o papai e para a mamãe, que estão papai e mamãe de primeira viagem aí, né? Então deve ser bem interessante a experiência aí. Que bacana, né? Bem legal. E quando ele falou isso comigo, eu falei, caramba, por que acontece? A Tainá, ela não é muito de ligar, não. E é com criança pequena, né? Não dá para ficar ligando. Né? A gente tem um canal, inclusive eu botei lá no canal dos avós, tá? Os pais do Luiz e eu e a mãe dela, né? Aí eu botei lá mesmo no canal, gente, olha quem é que eu tô aqui, porque o Luiz é que posta muito lá nesse grupo, né, dos avós, né? Falei, pô, vai ser bem legal. A parada é o seguinte, cara, depois você pode até escrever aqui se você quiser, tá? No chat privado, o site para eu divulgar aqui também, tem algum problema ou não? Não tem, o pessoal pode me conectar no meu LinkedIn mesmo, eu acho que é mais, que é público, tá, ótimo. E tal. Eu coloco aqui, sem estresse. Tá, então beleza. Bom, a parada é o seguinte, vamos contextualizar aí o tema, né? É interessante que você mandou aquele info, né? Info, é que se chama info, né? Info, aquele desenho, né? Lá Isso, fora chama briefing. Né? Briefing, né? Aqui é info, não sei das quantas, info. E justamente a IA depois da hype, né? Os 3 invernos da inteligência artificial, né? E é interessante, antes de você começar a falar, é o seguinte, eu acho, por exemplo, eu associo muito a inteligência artificial a assim, marcos que eu vivenciei, e você com certeza deve ter vivenciado, de mudança de paradigma na sociedade, o impacto delas. Eu lembro muito bem quando saiu a calculadora eletrônica portátil. Cara, foi um alvoroço no colégio, os professores, os pais, pô, o professor tabuado não ia saber, aquela confusão toda. Calculadora científica. Eu tenho daqui as HPs, né? E o que acontece? E outra coisa que também quebrou o paradigma foi que eu lembro muito bem, assim, uma coisa boba, mas simples, era o relógio digital. Eu tive, meu pai era muito ligado na tecnologia e ele trabalhava em importação, então ele sempre teve equipamentos de fora, né? Então o relógio Cássio, era Texas Instruments, né? Que era justamente da calculadora, tinha os relógios digitais. E quando veio, eu falei, caramba, pessoal, cara, as pessoas não vão mais entender, né? Como é que é o ponteiro. Mas como não tinha internet naquela época, não dava para divulgar tanto, hypar tanto. E a IA, né, agora que popularizou, uma coisa que veio mais de 50 anos, né, a IA, mas agora que foi popularizada. Era esse o que eu queria falar, mas agora a palavra é toda sua, meu amigo. Diga aí, contextualiza. Bastante interessante, Y, que tu falou, que quando tu inova, né, todo mundo aí que tá assistindo já deve ter ouvido falar que IA vai substituir os nossos empregos, né? Cara, isso a gente ouve aí desde que eu comecei a trabalhar com tecnologia, né? Esse impacto inicial, bem específico no que tu está falando, a gente encontra aí na história em vários momentos. Aqui em Florianópolis, há não sei quantos anos atrás, existe uma ponte chamada Ercílio Luz. Foi a primeira ponte ligando a ilha de Florianópolis ao continente. Antes dessa ponte existir, como é que se fazia o transporte de veículos de fora para dentro da ilha e vice-versa? Com balsas.
E quando começou-se a construir a ponte, os balseiros entraram em conflito, dizendo que isso não é jeito de se passar de um ponto para o outro, que fizeram muita força contra. Quando a Ford lançou o primeiro automóvel nos Estados Unidos, a gente via que os carroceiros falando o cavalo vai ser aposentado, isso não pode, não é assim, isso não é bom o suficiente, existem problemas, o carro pode quebrar, etc. Então, sempre quando existe uma inovação iminente, existe quando existe o hype, porque a curva do hype ela é muito engraçada, né? Ela tem aquele boom, ela explode, né? Uma bolha que explodiu, depois ela cai, né? Que aí eu brinco que ela cai no inverno, para depois ela começar a ter uma curva mais branda, uma assíntota, né? Matematicamente falando, para explicar como o valor agregado daquela solução que antes era hypada agora está realmente entregando. Então vamos lá. Você falou da calculadora. A calculadora ela é o que a gente chama de sistema especialista. Vamos lá, eu sei que ela existe há muito tempo, mas dentro do computador, esse tipo de sistema especialista, a gente está falando aí de 1960 a 1980. Sim. Já era IA, né? IA não é um termo de agora, né? Então, a IA naquele tempo ela era baseada em regras explícitas. If, then, else. Ponto, né? Codificada por especialistas, humanos. Com certeza aí o Wagner, ou eu, ou tu, já ouvimos falar da palavra Pascal, Fortran Sim, 77. Sim. Então, assim, é isso que a gente está falando, regras muito explícitas. Por que parecia promissor naquela época? Pô, calcular, eu lembro na faculdade eu fazendo simulação de correntes marítimas de uma lagoa que tem aqui na ilha, usando o Fortran. Então a gente vetorizou campos de metros cúbicos a lagoa para tentar ver onde botar e onde limpar, para onde a sujeira está indo, para ser mais eficiente na limpeza. Então, assim, por que parecia promissor naquela época? Funcionava muito bem num domínio muito restrito, ou seja, quando você tem um nicho muito específico de coisas, sim, né, 5 mais 5 na calculadora, então é muito específico, né? Então, assim, por que parecia promissor? Porque produzia resultados previsíveis, era interpretável, chamou a atenção dos governos e grandes empresas, grandes organizações por conta disso. Por que o inverno aconteceu, né? Vamos dizer assim, o primeiro inverno? Escalabilidade inexistente. Eu não conseguia subir. Então, assim, para cada problema eu teria que ter uma solução distinta. Sim. Então, a tecnologia ela não era tão flexível. A manutenção, impossível. Se você não tem o Papa, o guru do Fortran 77, esquece, aquela aplicação morreu. Né? Então, assim, até hoje, bobear, eu já vi organizações, hoje, tá? Eu fui para minha última viagem do ano passado, foi para Recife, e eu encontrei uma organização que ainda tinha uma aplicação rodando, pasmem vocês, com C de compilação de 2008, alguma coisa, um código muito antigo, e algo que funcionava muito bem, só que não escalou, tanto é que ficou o que se chama hoje de sistema legado. Sim. E com isso, hoje, virou um custo altíssimo versus valor que essa aplicação poderia trazer. Daí o seu primeiro inverno, né? Então, assim, aí você já pode ver que, poxa, mas não adiantou nada esses sistemas? Sim, adiantou. Só que ele não escalava, tinha um alto custo, a gente tem que melhorar. E aí a gente vem uma área muito interessante, né, que aí na empresa onde eu trabalhei durante 2 décadas, que é a IBM, a gente lançou as primeiras redes neurais do planeta. Poxa, imagina, cara, IA também. A gente tentava, naquela época, aprender padrões a partir dos dados. Aqueles primeiros data warehousings começaram a aparecer, né, aquelas famosas brincadeiras. Eu não sei se isso é lenda urbana ou não, mas tu já deve ter ouvido isso em
em alguma aula de banco de dados, onde se falava que numa sexta-feira chuvosa, se no supermercado, lá no varejo, está vendendo fralda, bota a cerveja do lado, porque aí uma coisa leva a outra. Existia uma mineração de dados que falava que se o cara vai comprar a fralda é porque ele está com criança em casa, no final de semana acabou, né, então vão beber uma cervejinha. Até hoje eu não sei se isso é lenda urbana, se isso é uma regra de negócio mesmo, tá? Mas é um exemplo muito clássico disso. Novamente, por que parecia promissor? Né? Nessa época a gente ouviu falar do Kasparov sendo derrotado pelo Watson, pelo computador da IBM, pelo Deep Blue, na verdade, não o Watson, né? O Watson veio depois. Por que parecia mais... e detalhe, um parênteses aí do Kasparov versus Deep Blue. A primeira partida, o Kasparov venceu, o primeiro torneio. O segundo, o Kasparov perdeu. Por quê? Porque a máquina aprendeu. Sim, sei que eu falo. Então, assim, portanto, por que parecia promissor? Esses sistemas são muito mais flexíveis, já tem uma capacidade de aprendizado. Mas, enfim, a gente está falando aí de anos 90, anos 80, 90. Por que esse segundo inverno aconteceu? Então, vamos lá. Se eu tenho um poder de decisão baseado em dados, a gente está falando de Big Data, de dados não estruturados, de uma quantidade de dados absurda, ao qual, naquela época, se tu bem lembra, a internet estava apenas engateando. Isso. Anos 80, 90. Nossa, 90. A gente usava o que na faculdade? BBC, rede direto de pesquisa, não era nem internet ainda, era uma rede ponto a ponto, a gente se conectava a computadores com uma base de dados minúscula. Então, assim, novamente, o que parecia ser um boom de inteligência artificial, eu não vou dizer que morreu, lógico que isso seria seria insano dizer, mas ela não deu os resultados que estavam sendo esperados. Por quê? Porque não existia dados e metadados, não existia rótulos de dados o suficiente para a gente ter tomada de decisão decente. Melhorou muito os sistemas especialistas, mas estava faltando uma coisa. Aí vem a nossa era atual, né, nosso verão, vamos dizer assim, né, vamos chamar que estamos ainda no verão, que seria o mais interessante, né, porque é o que a gente fala aí de computação de contexto. Dá um exemplo bem claro. A tua audiência deve gostar de futebol, né? Como todo brasileiro, a gente gosta de futebol. Copa do Mundo do Catar, 2022. Primeiro, semifinal, Inglaterra e França. 24 minutos do primeiro tempo. Harry Kane, o grande astro da seleção britânica, é derrubado quase na linha da área de pênalti. O juiz faz aquele gesto mais que famoso, o VAR chama o VAR, e o juiz recebe a informação do VAR e falou, não foi pênalti. Os britânicos choraram desesperados porque achavam que foi pênalti. Pois enfim, não foi pênalti. Porém, a TV mostrou de maneira muito clara que foi uma falta fora da área, a 33 centímetros fora da área. Uma cobrança daquela distância poderia ser muito perigoso, poderia ter mudado o resultado da Copa do Mundo. Vamos lá. O que aquele VAR da Copa de 2022 representava naquele momento? Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que administravam esse sistema e eles me falaram o seguinte, Abílio, a gente é uma rede neural com 4 premissas absolutas para a Copa de 2022. Quais são as premissas? As câmeras vão ficar olhando o tempo todo, os 90 minutos do jogo, 4 coisas. Pênalti ou não pênalti, offside, impedido ou não impedido, bola dentro do gol ou fora do gol e violência fora de lance. A IA não vai fazer absolutamente mais nada. Aí é um ótimo exemplo para dizer, a IA estava totalmente correta naquele jogo, por mais que os britânicos ainda chorem pelo resultado, mas ela estava totalmente correta. Por quê? Porque as premissas ainda eram de sistemas
Sim, sistemas de redes neurais limitadas, elas não estavam considerando contexto. isso. Deu para entender a diferença aí? Sim, sim, com certeza. Se tivesse, né, agora adentrando nesse nosso verão atual, se tivesse considerado contexto, o que seria o resultado? Caro senhor juiz, naquele lance não foi pênalti. Porém, foi falta e recomendo o cartão amarelo para o zagueiro da França. Totalmente diferente. O que a gente está acrescentando agora nessa pipoca ágil aí? A gente está acrescentando o contexto, Sim. que é a nossa era de hoje. O porquê que agora a gente está vivendo esse boom? Porque agora a gente tem dado, a gente tem Big Data. A gente tem uma quantidade massiva. Pega aí Google, pega Facebook, Instagram. A base de dados, desculpe, a base de dados que essas organizações possuem é imensa. E aí vem o risco do terceiro inverno, que é o quê? Com uma base de dados imensa, a gente pode correr o risco do quê? De alienação. O que é alienar? Alienar é... Vamos lá, vamos fazer um teste aí. Sim. Eu vou pegar uma moedinha de R$1 e jogar numa piscina de 3 metros quadrados. E eu vou falar, Y, por favor, você mergulha lá e pega essa moedinha. Você vai olhar uma piscina de 3x3, 9 metros quadrados, quer dizer, uma piscina 3x3, tá lá a moedinha, muito provavelmente no primeiro ou segundo mergulho você já cata essa moedinha, que é a sua inferência. Isso, vamos fazer esse mesmo exemplo. Qual que é a maior praia aí do Rio de Janeiro em extensão de praia? Extensão é Barra da Tijuca, né? Barra da Tijuca, vamos lá. Que é próximo de onde eu vou ficar. Eu vou para o Recreio. Recreio também é grande também. É a continuação dela. A continuação. Vamos lá, na Barra de Tijuca. Eu vou simplesmente jogar a mesma moeda na Barra de Tijucas, lá na praia de Barra de Tijuca, e vou falar para ti, Y, por favor, pega a moedinha agora. Isso. Cara, poder computacional necessário para tu achar. É verdade. Entendeu? E aí agora tu vê por que uma empresa como a NVIDIA chegou no valor de mercado de trilhões. É isso aí que eu li recentemente, eu vi na internet um short da vida, falando justamente que a NVIDIA mudou também o hardware, está mudando, porque ele está tendo mais capacidade de processar. E os desenvolvedores, agora o termo, né? Até ontem eu estava conversando com um rapaz da Colab que eu faço na Pipocage, ele fala muito de programador, ele também já é coroa já. Ele fala muito de programador, né? Hoje não se fala programador, né? Só desenvolvedor. E era justamente isso que eu estava vendo, porque a NVIDIA mudou, né, a captação, as placas, alguma coisa assim, que eu acho que vai mudar completamente a maneira até de se programar, desenvolver certo software, porque acho que vai mexer. Eu não peguei porque eu só li rapidamente. Mas antes da gente continuar, tem gente aqui, eu estou vacilando aqui, tem gente mandando mensagem para a gente aqui, ó. Opa. O @M mandou, papo bom, tá tempão já aqui essa mensagem, desde 9/4, tá? E ele continua aqui, ó, a bolha da IA, que as Big Techs estão saturando com a tentativa de achar respostas prontas em trilhões crescentes de parâmetros infinitos. É justamente o que você está falando agora, esse marzão que está aqui, né? E o Aguinaldo é interessante, que ele já é um colega, também ele é sexagenário, né? Que nem a gente, quer dizer, que nem eu, né? Não sei como é que está você, mas eu tô quase lá. Bom dia, estou no LinkedIn, logo entro na plataforma de SaúEdu e garantir o certificado do Sabadou. E ele completou aqui, ó. E tem mais comentário. Na minha opinião, a IA já venceu a fase da curiosidade, estamos evoluindo para a fase do conhecimento da IA e sua real necessidade. E o nosso primeiro camarada falou aí, por isso a IA não decide. Ela tem que trazer um cenário melhor para o humano decidir, baseado em contexto. Decisão baseada em contexto. Legal, né? É isso aí. Ó, tem mais pergunta também. Tem mais perguntas. Lá na plataforma de SaúEdu, que aí vem para cá. O pessoal que está na LinkedIn, o Jefferson falou aqui, pergunta sobre esse tema, 4 pontos a serem observados pela IA.
mas ainda temos lances dentro da grande área que causam dúvidas. É que nem do futebol. E a responsabilidade vai para o juiz decidir. Como a IA pode ajudar mais o ser humano a tomar essa decisão? Assim, Legal, né? eu diria que é um eterno treinamento, né? Porque, aproveitando essa pergunta aí do Jefferson. Jefferson. Jefferson, seguinte, tem algumas coisas aí, tá? Na mesa para a gente botar em perspectiva. Vamos lá. Primeiro, os dados de treinamento. Né? Um modelo de IA, ele só é tão bom quanto o treinamento que ele tem. Se você treinou ele de maneira inapropriada com dados ruins, o teu resultado não tem como ser bom. Da mesma forma que se eu for para um bairro aí do Rio de Janeiro, onde só tem torcedor do Flamengo, e fazer uma inferência a respeito de um outro time de futebol, o meu resultado vai ser deturpado por conta da base de dados que eu tenho. Certo? Então, assim, primeiro ponto a base de dados que da onde é feito o treinamento, e não precisa ser dado orgânico, tá? Todo mundo pensa que treinar IA, treinar inteligência artificial hoje em dia, você precisa de dados reais. Não, você pode ter dados sintéticos. Você pode treinar, por exemplo, eu fiz experiências na Nova Zelândia, lá em Wellington, por exemplo, para detectar espécies de peixe e calcular biomassa de peixe com câmera. Eu estava treinando uma câmera para detectar um peixe e medir ele, dizer quanto ele pesa, qual é a dimensão dele, só pelo olhar pela câmera, tá? Só que assim, no começo, eu estava errando feio. Sim. Porque o meu modelo não estava treinado. A partir do momento que eu comecei a injetar dados bons, classificados, para que a decisão fosse tomada de maneira mais assertiva, os dados de resultado começaram a ficar mais precisos. Tanto é que toda a literatura de IA, de computer vision, que vocês forem analisar, sempre tem lá um númerozinho, 0.7, 0.5, acompanhando. Por quê? Porque ele está calculando a precisão, a acuracidade daquele resultado. Com 0.9%, 0.9, que é 90%, de certeza que aquilo ali é o Abílio e o Y conversando num podcast. Então, assim, porque os dados de treinamento foram para tal. E aí, tem um segundo ponto. Como é que a gente melhora as chances de ter um resultado melhor dentro da área, né? Aí eu vou fazer uma analogia de novo com a moedinha. Pô, ao invés de falar que é na Barra da Tijuca que a moedinha está, eu vou falar que é entre o posto 12 e o posto 13. Eu já diminuo um montão o range de procura, concorda? Então, assim, eu já estou melhorando a minha eficiência. Então, assim, se achar uma moedinha aqui, é a moedinha certa que eu estou falando. Dentre o posto 12 e 13, você tem o restaurante XYZ e o hotel Y. Então, assim, dentre esses dois, aonde a água estiver com 2 metros de profundidade ou 1 metro de profundidade, é o seu canto de procura. Então, eu estou criando em computação, em IA, o que é isso? Como é que se chama isso? A gente chama isso de metadado, que é o dado sobre o dado. Isso. Então, assim, quanto mais classificado for lá o lance dentro da área do pênalti, melhor vai ser o resultado que o VAR for aferir para o juiz. E sempre, teve um comentário aí, né? É sempre a decisão do ser humano. Sim, porque assim, é baseado em contexto, porque baseado no contexto, baseado nos dados que eu tenho, essa é a decisão que eu sugeriria para você. Você toma a decisão. Né? Então, assim, e o terceiro pilar, e o último pilar aí para responder ao Jefferson, é o poder computacional que tu estava comentando aí, Y, sobre a NVIDIA. Sim. Então, assim, as GPUs da NVIDIA hoje em dia, né, para prover computação distribuída para inteligência artificial, ela quebrou a lei de Moore. Isso aí, Dudu. A NVIDIA, ela teve uma sacada absurda, ela conseguiu quebrar a lei de Moore. A gente não tinha mais para onde correr na computação de x86, vamos dizer assim. Sim,
e a NVIDIA começou, ela fez uma disrupção nesse mercado absurda. Então agora, você tem uma base de dados boa, você classifica bem, e você tem poder computacional o suficiente para fazer essa mineração. É o suficiente? Falta a última coisa, algoritmo inteligente, que são os avanços matemáticos que a gente tem hoje em dia. Vamos lá. Qual é o primeiro deles? Os mais famosos, os Transformers, né, que são os GPTs da vida, né, que é simplesmente tu pegar uma massa de dados, tu pegar uma massa de algoritmos e já pré-treinar elas, e ao ponto de que fala, olha, agora, a partir desse momento, você pode usar para o que você quiser. Então, aí, você vê aí essa nova economia que se criou ano passado, principalmente, chamada de economia de agentes de IA agêntica. Nada mais do que, porque a gente viu que tem um negócio pré-treinado, que é uma evolução lá das redes neurais, que é uma rede neural pré-treinada, e essa rede neural pré-treinada, agora, ela carece de refinamento. E aí a gente vê que é o risco, o segundo ponto de risco para o novo inverno de IA é justamente se eu não souber refinar. Porque se você não fizer uma pergunta, vamos usar aí a linguagem que a galera usa, GPT, se eu não utilizar uma linguagem com contexto para um GPT qualquer, um Gemini, um Manus, o resultado vai ser tão bom quanto a tua pergunta. Então, por isso que se brinca que hoje em dia as pessoas prolixas, elas vão muito bem com o chat GPT. É verdade. Por quê? Porque ela vai perguntar com um nível de detalhes que a máquina vai falar, cara, eu acho que eu entendi o que tu quer, eu vou responder de acordo. Né? Então, assim, é isso que a gente está vivendo. É bem por aí. Interessante, Abelho, que quando começou o ChatGPT, eu fiz um experimento que, assim, foi até interessante. Gerou até um co-host novo e um episódio novo. 5 ou 4 episódios que deu uma zebra no LinkedIn. Sabe o que eu perguntei? Logo que saiu o ChatGPT, foi quais são os cenários ruins, né, para usar o Kanban. Foi isso. Aí ele ditou 8, né? Botei lá no LinkedIn. Gente, estava lá no ChatGPT. Olha o que ele falou aqui, cara. Olha, foi até um cara fica ligando para mim, cara. Diego falou assim, teve uma garota colega minha, pô, isso aqui de Brasília, o pessoal tá falando teu nome, o que aconteceu, cara? Foram os cambanzeiros, né, que aquilo é religião, começaram, não, porque isso aqui é um absurdo, o Y colocar aquilo. Eu falei assim, gente, aí o que acontece? Eu tive que explicar, fazer um episódio, né? Inclusive eu perguntei no grupo que a gente estava, né? Gente, olha só, eu estou precisando de gente que entenda de Kanban para a gente rebater o que é o ChatGPT, porque a ideia foi justamente essa. E as pessoas levaram para o outro lado, né? Porque aquele negócio que a gente estava falando, o ódio, discórdia, né? Aquele papo que a gente conversou nos bastidores. E eu achei interessante, falei assim, gente, quanto mais a gente colocar informação, contextualizar, né? Você dá bases, porque ela pegou o que tinha ali. Porque logo quando começou melhor, né? Quando eu peguei o ChatGPT, quem foi que criou o Pipocagem? Pô, botaram 2 caras que não tem nada a ver. Eu falei, pô, não seria o Y Cabral? Aí contextualizei, Hoje em dia, as IAs que eu uso aqui, né? Agora, então, cara, eu mando, já conhece direto, já, ainda mais, inclusive, eu uso diariamente, por conta do projeto, simulação de projetos ágeis, não tem como eu ficar sozinho. Na verdade, eu estou sozinho com ela. Se tem mais perguntas, olha só, olha o lance, hoje está fervendo aqui, tá bom. Um usuário gente, 45 minutos a 50, gente. O usuário do LinkedIn está aqui. Ó. Existe um limite entre propósito, contexto da IA e o sentido da utilização da IA no cenário mundial? Tem algum código de ética já definido? Está sabendo alguma coisa assim? De ética? Cara, existe muita coisa. Ótima pergunta. Existe muito estudo. Eu estive ano passado, no começo do ano, lá em Brasília, no SERPRO, para o evento de governança em IA, para IA Tupiniquim, né? Vamos dizer assim, várias mentes brilhantes reunidas. Eu estava lá como
hoje no Brasil eu não tenho o network que eu tenho lá fora, então Sim. Estava lá de convidado, só escutando. Certo. E eu ouvi as mentes lá estudando e falando a respeito, e existe sim uma grande preocupação. Esse negócio de ética, ele passa muito pelo local, pela governança de dados. Porque, assim, uma coisa que é ética e moral aqui no Brasil, talvez não seja a ética e moral em Kuala Lumpur, né, em Madagascar. Então, assim, as tropicalizações devem ser feitas e estudadas. Existe sim existe até uma cartilha, tá, respondendo aí mais especificamente aí ao usuário, existe até uma cartilha do SERPRO publicada no site do SERPRO sobre o uso ético de inteligência artificial, né? Porque imagina que acórdãos podem ser feitos por assistentes judiciários se utilizando de alguma LLM como essas, um chat GPT, um Copilot, e não necessariamente esses LLMs, aí a gente vai para por detrás do GPT, que é um negócio chamado Large Language Model, que são os LLMs. De repente, o LLM que tu está a utilizar para determinada função não é adequado. Sim. De repente, humanos, ou o LLM, o Mistral, o Llama, enfim, o Mistral, o Goliath 120B, de repente, um desses se adeque melhor ao que você está tentando fazer, né, de inteligência de agente. Agora, tem que ser estudado a jornada, né, a jornada de IA generativa, ela parte muito da ética, da governança. Então, assim, os dados que você está utilizando são fidedignos daquilo que a gente acredita que é um Brasil justo e perfeito, vamos dizer assim. Então, assim, se você tem isso na mente, beleza, pode usar essa LLM. Caso tu tenha dúvidas, melhor não utilizar, porque senão você vai ter decisões com viés. E a pior coisa que tem para uma inteligência artificial é ter viés nas suas decisões. A gente já viu casos norte-americanos, casos racistas, onde bancos colocavam lista de nomes e sobrenomes que eram comumente usados por pessoas afrodescendentes, pessoas negras. Sim. Eram utilizados, os bancos colocavam listas, se a pessoa... negra, blacklist lá, né? A pessoa com esse tipo de sobrenome aqui não dá financiamento para ela. Então, assim, o problema não é o computador, o problema é o ser humano por detrás, né? Sim. Novamente. Então, assim, quando você não trata disso, você corre o risco, tremendo risco, de estar capitalizando uma coisa muito ruim, e não é para isso que a tecnologia serve, né? Então, assim, é igual o Tio Ben, né, falando pro Homem-Aranha, né? Um grande poder, uma grande responsabilidade. É verdade. Então, assim, por aí que a gente tem que seguir, né? Então, sim, existe já estudos, porém eles são muito incipientes e nada regulado. Não existe um regulamento que diz que eu posso ou não posso, né? Isso é muito ruim, né? Quando as coisas saem, principalmente quando as coisas saem do país e elas voltam já mineradas, a gente tem que pelo menos trucar o que é o resultado que essa IA está trazendo, né? Você falou um negócio bem legal aí, que depende do contexto do país que está rodando, né? Quando a gente viaja para fora, ou até fica vendo por aí, cara, a nudez, ela em uns lugares são proibidos, outros não, semi-nudez, topless, então, isso tudo vai variar bastante. Inclusive, eu tenho usado, recentemente eu tenho usado muito a IA para gerar, agora estou gerar imagem e vídeo, tá? E aí, o que acontece? Surgiu um negócio assim, cara, olha só como é que são as coisas. Eu tirei uma foto antiga, minha filha era nascida, minha última filha, eu e minha atual esposa na praia, os dois estavam sentados assim, na praia. Indicativo de casal nenhum, só duas pessoas, um do sexo.
Cara, eu botei para rodar, põe uma animação, anima. Ela chegou e me deu um beijo. Se não fosse um casal ali, entendeu? Cada vez mais fica difícil tu discernir o que é real e o que não é, né? Isso aí, e tava ficou muito legal, por sinal ficou bem legal, eu gostei dessa. E eu peguei as fotos também antigas da minha primeira, sou biólogo, né? Minha primeira faculdade de biologia. E eu peguei as fotos da galera de biologia, cara, eu fiz dei para animar lá, né? Então, gente, o pessoal até ficou, caramba, porque o pessoal não é ligado em TI, né? Aí o pessoal gostou dessa. Mas independente disso, cara, que eu vejo esse lance todo da ética, né, de como usar, também nessa mesma fase que foi essa semana, eu fui botar umas fotos justamente da Tainá e da Marina, né, que é a minha outra filha Marina, elas pequenas, e pedi para ir movimentar. Eles não fizeram, não sei por quê, não deu mensagem, só disse que não pôde fazer. Mas eu coloquei uma antiga minha, com meu irmão, com meus primos menor, ele fez. Então também não sei como é que é essa qualidade da imagem, não sei como é que ele faz o algoritmo. Tem mais pergunta aqui, cara, vamos responder, porque nós estamos com 40 minutos. O que acontece? Que o Aguinaldo, vou dar uma dica para o pessoal aqui. O Paulo Gen, a IA, né? Ele está perguntando a beça, Paulo, procura, está como o doutor Abílio Oliveira no LinkedIn. Põe teu LinkedIn aqui, que eu ponho na... Tá, vou pegar ele aqui, só um minuto. Você pega e põe aqui, porque eu acho que não vai dar tempo para responder tudo. E é interessante a gente trocar informação, fazer network e trocar essas ideias. Conseguiu receber, hein? Receber aqui. Eu vou botar aqui com um bannerzinho para vocês anotarem e criarem o... Cadê? Está aqui, criar um banner. Eu vou botar bem na tela aqui. E vou botar ali no comentário também. Deixa eu ver no comentário também. Acho que vai. Deixa eu ver se vai no comentário. Né? Vai também. Porque assim, o grande lance isso que tu falou, esse exemplo que tu comentou, Y, sobre o resultado não tá tão bom quanto você gostaria, tal. Às vezes é o problema da própria plataforma que tu está usando, né? Eu sou eu para gosto pessoal de séries, de TV shows, eu não sou um bom exemplo, porque eu gosto de coisas de ciência, arqueologia, tu gosta, não? Arqueologia, cara, eu adoro. Não é nada chique, assim, é bem fuleiro, tipo, eu gosto de saber se o pé grande existe. Sei. Sabe, essas coisas de... Lendas urbanas. Lendas urbanas, assim, cara, eu adoro. E aí eu pedi no Kling para fazer uma foto minha, um vídeo meu com um pé grande, saindo da selva, tal, eu provando que ele existe, com uma câmera assim de selfie, apontando. Cara, perfeito. É útil para alguma coisa? Não. Mas agora o ponto corporativo, vamos dizer assim, o problema não é a tecnologia, o problema é a adoção. É como você utiliza. E aí tem muito a ver com aquela pergunta do usuário do LinkedIn lá, sobre ética. Porque quando eu faço um projeto de IA numa organização, a gente tem todo esse cuidado de saber qual é a moral e ética requerida pela organização. O que eles consideram justos ou não. A gente não julga, a gente executa, lógico. Porque, primeiro ponto, set de expectativas. Aí o hype, que hoje está muito acima das entregas de valor, a gente equilibra o hype com o valor de entrega. Segundo ponto, a dependência excessiva de LLMs de fora do país. Não de dados internos, da sua própria realidade. Né? Então, a falta de governança, sem políticas, sem métricas, sem dono. Foi IA que decidiu. Eu lembro que o meu chefe falava um tempo atrás aí, assim, Abílio, me faz uma IAzinha aí para fazer tal coisa. O cara, não é assim, não isso aí. Funciona dessa forma. Mas me deu um problema de negócio. Sim. Me deu um problema que
que você está passando como biólogo marinho, sei lá, e eu crio uma plataforma com inteligência artificial para responder esse problema de negócio. Aí sim, a adoção, ela se alinha com o potencial que a tecnologia tem. Faz sentido? Porque assim, se eu simplesmente, se você vai por febre, por religião, me vê uma solução X ou Y, Z, tu não tá talvez resolvendo o problema da tua empresa. Agora, se tu parar um pouquinho, fazer o que a gente chama de assessment, né, que Sim, é verificar o que está acontecendo nesse exato momento com a tua indústria. Não é um papo de tecnologia. Em nenhum momento a gente vai falar de GPT, de arquitetura, Gemini. alguma coisa, nada, né? Não. Me diz qual é a tua dor, o que está passando, o que está pegando aqui. Aí a gente junto, porque isso tem que ser em conjunto com todas as vertentes responsáveis, a gente bola uma arquitetura. Se você não se importa de jogar os seus dados para uma nuvem americana, norte-americana, beleza. Se você não se importa de jogar os seus dados para uma nuvem chinesa, sul-coreana, beleza. Vamos fazer como você gostaria. Agora, você se importa, você quer ter um pouquinho de governança sobre os seus dados? Opa, é uma outra conversa, a gente vai para um outro caminho. Porém, é possível também. Que legal, né? Olha só, vamos mandar a última pergunta aqui do Agnaldo, e é interessante para o horário também. Eu estou dando fome, você está dando fome danada de manhã. Eu acordei cedão, Abílio. Vai uma pergunta que é mais uma pulga atrás da minha orelha. Quais formações são necessárias para tirar a melhor das IAs? Os usuários normais terão que ter o mínimo de preparo? Formações, será que é formações no sentido de quem trabalha com tecnologia ou de quem usa? Bom, vamos responder as duas, né? Vamos responder as duas, então. Com certeza. Bom, para quem trabalha com tecnologia como eu, quem trabalha como IA como eu, você tem que ter um engenheiro de dados, você tem que ter um cientista de dados, você tem que ter um cara que não é muito famoso no Brasil, que o data scientist é famosíssimo. Agora o data plumber não é. Porque o data plumber é o encanador, é o cara que conecta. Sim. O cara que conecta a base de dados do Facebook com a tua aplicação de CRM, por exemplo. Então, assim, quem trabalha com tecnologia tem que estar com essas habilidades em dia. Você tem que ter você tem que conhecer uma boa linguagem de programação, seja o R, seja o Python, que são, acho que as mais famosinhas aí, entre outras. Mas não necessariamente você precisa ser um exímio desenvolvedor, porque existem camadas de abstrações de desenvolvimento que permitem que por exemplo, eu não sou um exímio desenvolvedor, porém eu consigo codificar sem problema nenhum alguma coisa. Me dá uma aplicação, eu consigo fazer. Porque existem camadas de abstrações para isso. Né? Você tem aí o Bolha, o Bubble, entre outros concorrentes do Bubble, aí, que são... você coloca as regras de negócio, ele sai cuspindo o código, literalmente. Agora, para o usuário tem que entender, e aí a gente linka com a primeira frase do dia dessa manhã, que o usuário não vai perder o seu emprego, ele vai mudar. O job description, ele vai mudar. Talvez o que você faça hoje, do jeito que você faça hoje, não seja mais necessário. Agora, pensa bem, você com um monte de tempo livre para analisar o que está havendo, você não precisa ser mais um exímio, seja lá o que você faça. Você pode se dedicar aos problemas de negócio com mais profundidade. Sim. Faz sentido? Vamos lá. Eu tô aqui analisando. Eu sou um recepcionista de uma empresa. De repente a recepção hoje é automática, né? Você vai lá, faz a sua biometria, cadastra, automaticamente uma mensagem pode chegar para a pessoa que você vai visitar. Mas se aquela recepção como pessoa física, humana, não é mais necessário, o que essa pessoa pode fazer para englobar um valor mais amplo de recepção de pessoas dentro de uma empresa?
é uma pessoa que vai te dar um sorriso, servir um café, de repente ela vai estar menos ocupada com o operacional e mais livre para fazer coisas mais focadas dentro do objetivo daquela organização. Então, assim, talvez o exemplo da recepcionista seja raso, mas você pode fazer isso para outras profissões também. Aquele tempo livre que sobra por conta que a automação e a inteligência artificial estão fazendo, você pode se dedicar ao problema de negócio. Então, assim, nesse caso, você se torna mais especialista em varejo, se torna mais especialista, como a gente é um caso de um cliente nosso, de força de defesa nacional. Então, assim, você não precisa mais ser especialista em tecnologia tão profundamente. Você tem a IA para fazer muitas coisas. Agora, você pode voltar a ver como é que você, por exemplo, mapeia e faz a defesa de um território marítimo tão grande quanto o Brasil. Né? Então, assim, as coisas mudam, né? Mais nesse sentido. Olha só, a gente já está caminhando para o final, inclusive tem um agradecimento aí, né? Muito obrigado pelos esclarecimentos, tá? E ele completa aqui, não sei se é o mesmo usuário, tá? Do LinkedIn. Suas observações foram cirúrgicas e me trouxeram mais vontade de aprender mais sobre a aplicação do IA no cenário empresarial, tá? O que acontece? Galera, quando tá o link, né? De novo, vou botar o banner aqui, o link do YouTube. Opa, peraí. Do YouTube, né? Do LinkedIn, do Dr. Abílio Oliveira, né? Que a gente está acabando agora esse episódio maravilhoso, achei bem bacana. E você vê, né? Passa rápido o tempo. Quando a gente não tem roteiro, o bate-papo flui, bem bacana. E é um assunto do momento. Eu estou, assim, muito legal. Eu estou, assim, inclusive eu faço até... Eu estou pagando uma inteligência artificial que faz cortes, né? Dos vídeos, que eu tenho antigos, né? E estou jogando no YouTube, pô, e está dando visualizações. Coisas que eu fazendo, não dá visualizações. Agora a IA, que escreve um Reels ali e manda para outros lugares, pô, já publica no Instagram, publica no outro, que faz parte junto com o Instagram, cara, está me dando mais views do que se eu fizesse isso manualmente. Eu tentei fazer, há 3 anos atrás, manualmente os cortes, sem botar legenda, né? Cara, ficou horrível, não ficou bom não, ficou muito ruim. Aí eu estou pagando agora, pô, tá sendo muito legal. Meu amigo, agora a parada é o seguinte, Abílio, mensagem final aí, dá um... E, doutor Wagner, já pode... Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui no... Peraí, deixa eu ver, tem mais uma pergunta aqui. O Jefferson falou, essa pergunta do Agnaldo, né, depois do Agnaldo, qualquer pessoa pode usar sem informações específicas, mas tem que saber perguntar, né, ele falando, e moldar o assunto, né, está em relevância, ou seja, montar o prompt para... Olha, o Cadu, aqui, a Kátia, não, Chau, Ibson, Abílio, gostei muito do bate-papo de hoje. Traz Abílio de novo, para darmos continuidade, viu? O público está pedindo você, meu camarada. Está pedindo você. Você vê aqui no chat privado que o Wagner colocou. Então dá um pitch aí de um minutinho aí de palavras finais, aí, recomendações, não sei, vender o peixinho legal aí que a gente faz. A gente gosta de tá junto, né, cara? Cara, assim, ó, vamos lá. Primeiramente, Y, muito obrigado pelo convite, Wagner, muito obrigado pelo convite mesmo. Eu adoro fazer isso aqui, conversar. Eu falava muito com o meu time que eu liderei durante muito tempo, que eu adoro conversar, trocar ideia, melhorar o meu treinamento. Eu quero ser provado errado. Não que eu seja sempre certo, mas a troca de ideia, ela faz com que a gente cresça, né? Então, assim, muito obrigado pela esse bate-papo, eu aprendi muito, inclusive quero as dicas dos cortes lá, que eu sou horrível em rede social. Então, tranquilo, te passo aí, molinho. Boa. Muito bom, mas, assim, barato, baratinho também, não é caro, não. Show, me dá essas dicas. Mas, assim, vamos lá. A IA, ela não entra em inverno, ela não entra em uma área gelada onde ninguém mais usa, porque ela falhou tecnicamente, vamos dizer assim, né? Ela entra em inverno, né, quando as organizações falham em transformar a capacidade técnica em valor sustentável.
Que é aquele papo que a gente estava falando agora, Sim. de tu talvez não precise mais ser o expert em tal área de tecnologia, porém você tem que cada vez mais ser muito bom naquele nicho de organização. Então, assim, tudo depende da abordagem. Caso precisem de ajuda nessa abordagem, nessa jornada, cara, contem comigo, com o meu time, a gente está aqui para ajudá-los, tá bom? Muito obrigado. Beleza. Que bom, então. Então vamos mandar abraço aí, Wagner. Põe lá como é que é? O link do certificado para a galera aí, todo mundo coletar. Você que está no LinkedIn, no YouTube, vem aqui para Digital Edu, entra, se cadastra, que agora o Wagner está colocando lá o link, né? Vai ficar um minutinho lá, uns 5 minutinhos, disponível e válido, né, para sair o certificado. E vamos dar um tchau aí para a galera. Não sai correndo, a Bíblia, que a gente tem um feedback depois que acaba aqui. Tá legal, gente? Então, um grande abraço aí. Valeu, gente. Um bom final de semana para todo mundo. Fui!